Paz do Senhor, galera, tudo bem? Paz do Senhor esteja com cada um de nós. Bom, galera, hoje estarei falando sobre algumas referências e caracterizações que eu estou estudando nas atividades de inglês. Assim, porque as atividades de inglês assim, é muito importante a gente desenvolver, né, em nosso conteúdo na escola. E agora, nesse período de pandemia, a gente tem que ficar estudando em casa, né, tirando as dúvidas com os professores, fazendo as atividades bem resumidamente, como combinado, né? Bom, as atividades de inglês são muito importantes para a gente desenvolver o raciocínio, para a gente desenvolver aquilo que a gente busca, aquilo que a gente interage, né? Porque muitas pessoas não gostam das atividades de inglês, mas as atividades de inglês são muito importantes para a gente desenvolver muito a nossa linguagem em outras línguas, né? Como espanhol, francês, italiano, mas principalmente também nas escolas públicas a gente estuda espanhol e inglês, mas a maioria das escolas estuda inglês, né? Outras escolas particulares, né, estudam espanhol, estudam francês, italiano, ou algumas pessoas também fazem cursos, né, referente a isso. Bom, uma das referências que é no começo das atividades de inglês é sobre o verbo subir. O verbo subir nada mais, nada menos, é sobre os verbos no singular e no plural. Por exemplo, no singular é he, she e it. He é ele, she é ela e it é coisa de animais. E tem eu, I am. I am ou I é eu, em inglês. E it é it das coisas, né? Tem a forma contraída e a forma negativa. A negativa e a positiva é invertida no singular. Tem a forma contraída referente a isso também. Já a forma do verbo subir no plural tem we e they, que são you também, you, que é você. Outra referência também, como podemos dizer, we e they, eles são, elas são, nós somos, nós seremos, nós, né? É we e they é eles. Aí tem you, que é você, que também é no verbo do singular, no verbo subir. Aí tem as formas contraídas que os professores passam nas atividades de inglês, né, durante algumas atividades, durante provas, né? Isso interage muito assim com o nosso raciocínio, que tem com a forma negativa é um pouco diferente. Na forma negativa a gente usamos o not, que é negativo, not. Aí tem o acento agudo, né, entre aspas, entre outras características também, né? E tem outra coisa também, quando nós é we, tem we apóstrofo re. Porque quando acontece isso é quando se fala em nós, que é o we, aí apóstrofo re. Porque não coloca em forma negativa, só quando pede em forma negativa e coloca em forma negativa e coloca re, apóstrofo re. Outras referências também sobre isso. Bom, algumas associações das atividades de inglês é sobre algumas palavras que a gente aprende. Algumas palavras que a gente aprende em inglês, que são muito importantes, que a gente leva muito assim em consideração na nossa aprendizagem escolar, né? Por exemplo, aqui algumas palavras que os professores mandaram algumas atividades repetitivamente em traduções. Por exemplo, fire em inglês é fogo. Fire em inglês é fogo. Por exemplo, aqui colchão em inglês é mattress. Telhado em inglês é roof. Biscoito em inglês é cookie.
fogo em inglês, igual eu falei, é fire, fogo, fire. E mãe em inglês, mom. Pap, mom. Mom é mãe. Pap é pai. Outra referência também que chama, né, em inglês. Aí tem as sequências corretas e algumas outras palavras também que a gente aprende em inglês. Always, sempre. Outras também que a gente estuda, porque isso é muito importante, a gente estudar as palavras, de fazer as traduções, né, como fazer um analfabeto inglês. Analfabeto inglês é muito importante também de a gente estar estudando. Eu já estudei isso no 6º ano, no 7º ano, mas o analfabeto inglês, ele tem um pouco a assimilação diferente, porque de traduções, de várias outras coisas que a gente faz, é muito diferente do analfabeto inglês, né? Bom, o professor deu aqui da atividade de inglês do ensino médio sobre um texto de storyline. Storyline, que é referente a uma série de vampiros, que é o Vampiros, o Diário de Vampiros. O Diário de Vampiros, essa série é muito famosa. Ela foi lançada em 2009 e terminou em 2017. Bom, conta a história de dois irmãos, Stefan e o Avigan, que eles se apaixonam por uma mesma menina na escola, e tem várias outras coisas que acontecem também, né, como a saga Crepúsculo. É um pouco diferente sobre essa série, mas quem fez mais assim, que foi mais famoso assim, foi o Crepúsculo, né? Eu gostei mais do Crepúsculo. Agora que o Vampiro do Diários, o Diário de Vampiros, é um pouco diferente, né? É como um romance, é como um drama também. Algumas partes, episódios se baseiam em dramas, se baseiam em outras coisas também, de terror, de ação. É tudo embolado sobre isso, né? Também outra caracterização também que a gente estuda em inglês, que é sobre as charges, poemas em inglês, textos em inglês, né? Porque os professores dão algumas atividades em inglês para a gente fazer a tradução em português, para a gente entender as palavras, para a gente entender as frases, os textos, né? A gente entender assim, bem caracterizado da linguagem em inglês em nosso convívio na escola. Porque isso é muito importante, porque algumas pessoas falam que isso é difícil. Isso é um pouco difícil, mas de ter paciência, de estar colaborando com os professores, de estar se agrupando com o grupo, isso fica um pouco mais fácil de interagir em grupo, fica mais fácil de aprender, né? Então, isso é muito importante nas atividades de inglês, né? Para fazer prova, para fazer redação também, que a gente faz nas atividades de inglês, que os professores falam para a gente, por exemplo, assistir um filme e fazer uma tradução, uma redação em inglês, né? Porque isso fica muito diferente a imaginação, de imaginar assim, escrito em inglês, né? Bom, eu particularmente, eu quero fazer curso de inglês. Eu acho muito bacana, assim, estudar inglês. Eu gosto muito de inglês, de espanhol, italiano, francês, porque isso se baseia de uma aprendizagem de outra maneira, né? De aprender coisas novas, de aprender coisas criativas em outras linguagens, porque isso é muito importante, né? Porque deixa a pessoa mais, assim, vantajosa, mais criativa, de aprender outras linguagens que ela gosta, assim, de ouvir, que ela gosta de entender, que ela gosta de falar, que ela gosta de fazer coisas um pouco diferente daquilo que ela faz, né? Então, as atividades de inglês são muito importantes na escola,
porque como que as atividades de inglês, elas são assim baseadas nos princípios de inglês no começo. Já as outras atividades de inglês, assim, quando a gente faz curso, fica um pouco mais difícil assim de entender, de fazer tradução no dicionário, né? Porque algumas pessoas estudam no dicionário para se aprofundar um pouco mais, assim, de decorar algumas palavras, de decorar, assim, de entender mais, assim, quando fazer um texto, de fazer uma prova, né, de entender completamente. Porque na escola a gente estuda só o básico do inglês, né? Em outras escolas particulares estuda espanhol, italiano ou outras também, mas estuda só o básico. Quando faz o curso completo, que é médio, que é fácil, né? Outro mais elevado ainda é o superior do inglês, né? Mais elevado. E algumas pessoas fazem curso, né? Porque alguns professores de inglês, eles fazem cursos, né? Para fazer de inglês, para ser professor de inglês. Então, basicamente, eles propõem para a gente algumas atividades importantes do início das atividades de inglês que a gente estuda. Outra referência também que está muito importante nas atividades de inglês é sobre a tirinha, porque português e inglês são muito colados, mas é um pouco diferente, porque se baseia em inglês, em outra linguagem, né? Porque a tirinha em inglês dá para entender um pouco, porque a gente estuda o verbo to be, a gente estuda algumas palavras em inglês, que a gente faz traduções, então dá para entender algumas palavras na tirinha, dá para entender as frases, dá para imaginar o que está se recriando na tirinha, né, de responder corretamente as perguntas em inglês. Então, basicamente, isso é bem favorável nas atividades de inglês que a gente estuda. Bom, no começo aqui das atividades de inglês, a gente estudou um pouco, né, sobre algumas referências, né? Aqui, algumas atividades que eu fiz, eu tive que fazer a tradução das charges para responder algumas questões da 1 até a 2, né, para entender assim o conteúdo definitivamente. Bom, outras características também do inglês é sobre algumas palavras de animais, né, outras palavras um pouco complicadas. A gente tem que ter muita paciência para entender, né, porque o inglês é muito importante. Porque a gente estuda o inglês. Por quê? Porque com o estudo das atividades de inglês fica muito favorável para quando você tirar um passaporte, porque muitas pessoas têm sonho de para ir fora do Brasil, para ir para os Estados Unidos, para ir para o Canadá, para ir para a Europa. Então a pessoa tem que ter a capacitação, ter um curso básico de inglês bem favorável para entender a linguagem das outras pessoas lá, porque na Europa é um mercado muito grande, o mercado de trabalho lá é muito, assim, muito elevado na média, porque lá o mercado de trabalho na Europa é muito bom, porque muitas pessoas, muitos brasileiros, muitas pessoas vão fazer faculdade lá, e é uma das maiores faculdades do mundo, né, como Harvard, e entre outros também, porque todos nós temos um sonho. Então a gente tem que sempre capacitar os nossos sonhos e nunca desistir dos nossos sonhos, né, e sempre estar forte na fé, na presença do Senhor, e sempre estudando, sempre trabalhando a cada dia, né, porque o básico do inglês é muito importante de aprender para a gente entender o conteúdo de inglês, né, porque alguns brasileiros moram fora do Brasil, porque eles aprenderam, porque eles estudaram,
porque eles nunca desistiram, então você pode conseguir. E nunca desista dos seus sonhos de ir para Disney, para ir para Dubai. Eu sei que é muito difícil isso, mas tudo é possível aquele que crê. Aleluias. Então a gente sempre tem que estar estudando. Bom, na semana passada teve uma parada aqui na escola, por causa do coronavírus. Foi de aproximadamente 7 dias, uma semana, sem a gente fazer as atividades, mas a gente tem que ficar sempre lendo, revisando as tarefas que a gente fez em todas as atividades de inglês, né, em todas as atividades do ensino fundamental, do ensino médio, para entender assim completamente os estudos que a gente está estudando, porque isso é muito importante, de a gente revisar os nossos estudos, né? Ou tipo assim, ler livros, né? Eu gosto muito de ler livros, eu tenho um monte de livros aqui. Algum dia eu vou fazer um vlog para vocês de alguns livros aqui, como Assassin's Creed. Eu tenho a temporada completa dele, do Assassin's Creed. Eu tenho um pouco tempo assim de ficar lendo esses livros. Eu leio mais a palavra do Senhor, mas quando eu tenho tempo eu leio um pouco assim, de imaginar assim o que está ocorrendo, de imaginar o que está ocorrendo na leitura, né? Porque isso é muito importante, a interpretação, como eu falei ontem, nas atividades de português e agora de inglês, porque a interpretação de texto é muito importante, de interpretar. Não adianta você ler o texto e não entender, isso não vai adiantar nada, porque você tem que interpretar corretamente o texto, ter o desenvolvimento, ter a sua conclusão, tirar as suas dúvidas, fazer um debate com os seus amigos. Isso que é o mais importante nas atividades, né, de entender aprofundadamente, né, de entender as atividades de biologia, física, entre outras, porque isso é muito elevado. Então tem que imaginar, tem que interagir, tem que ter um raciocínio profundo e médio para entender as atividades. Algumas pessoas não levam isso em consideração, as atividades de inglês, né? Porque muitos professores dão série, né? Porque no ensino médio é um pouco diferente, porque dão série, né? Como eu falei aqui, o Diário dos Vampiros, né? Uma série romântica, né, é maior de 16 anos a ver essa série. Ou tem outras séries também, como Lucifer, outras séries também românticas, Crepúsculo, outras também que os professores dão para a gente fazer redação, para a gente fazer um seminário, para a gente fazer um texto de entendimento, porque isso é muito importante. Quando você fazer isso, você vai ver que vai mudar um pouco assim o seu desenvolvimento, assim, de ver cada episódio de cada série que você gosta. Eu gosto de algumas séries como Elite, Riverdale, né? Eu já assisti, agora estou esperando as novas temporadas, como La Casa de Papel, Ragnarok, entre outras também boas também, Punho de Ferro, né? É muito legal algumas séries da Netflix, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não vai ficar vendo série toda hora não, tem que ter o tempo correto, faz um diário aí, porque tem que ter o tempo correto de fazer as coisas, tem um tempo correto de estudar, de trabalhar, assistir um episódio a cada dia, porque algumas pessoas acostumam muito de ficar vendo os episódios da série, então isso drasticamente a pessoa vai perder o equilíbrio da sua mente. Ok, pessoal? Então, aqui estou novamente falando algumas caracterizações das atividades de inglês, né, das formas contraídas, das formas contraídas do verbo to be, né, que dos verbos singulares e no plural, e entre outras importantes caracterizações que a gente estuda nas atividades de inglês, que são muito importantes, ok? Para a honra e glória do Santo Deus e maravilhoso. Bom, amanhã estarei falando algumas atividades de ciências,
Bom, a gente não fez pouca atividade de ciências ainda, né? Eu vou falar sobre os esqueletos humanos, sobre algumas partes do nosso corpo, que a gente tem que aprender muito, alguns nomes muito difíceis, né? A gente estuda também, tem algum livro aqui também, Estudante Geral, que tem um negócio de inglês que estuda o corpo todo, mas com os nomes em inglês. Isso é muito importante também de entender, porque falar sobre o sistema nervoso central, falar sobre doenças, isso é muito importante, né? Eu vou falar também de algumas 10 maiores doenças, né, que já afetou o mundo, que afetou, como coronavírus, vou colocar, né, entre outras também, porque as ciências é muito importante de estudar. A ciência tem que estar em nosso currículo, ok? Então amanhã eu vou falar sobre o corpo humano, né, um dos fundamentos muito importantes escologicamente de estudar sobre isso, ok, pessoal? Que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar abençoando o seu dia, um dia de muitos estudos, que você possa estar estudando, dando o seu melhor a cada dia, para honra e glória do Senhor, trabalhando, fazendo as coisas em casa, interagindo, organizando, e fazendo coisas novas, criativas, tendo criatividade a cada dia, dia após dia, fazendo novas tendências para as nossas vidas, amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like, para honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Não esqueça de ativar